Olá, tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje com um assunto extenso, mas é interessante porque traz as novas concepções, as novas as orientações, as novas diretrizes que a Secretaria de Educação estabeleceu para o currículo, que ela chama de currículo em movimento, né? E esse currículo, ele traz, são 7 cadernos, né? São cadernos que trazem sobre cada modalidade ou etapa da educação básica, trazem as concepções, as orientações, as diretrizes que as escolas precisam seguir para poder orientar o seu trabalho em relação à organização curricular. É o currículo em movimento da Secretaria de Educação. Esse currículo tem esse nome, muita gente pensa assim, então está inacabado, não está pronto mais, ele não, ainda não está pronto? Não, ele já está pronto, já foi elaborado, foi discutido, teve plenárias, houve discussões coletivas, teve reuniões com professores, teve discussões nas escolas, regionais de ensino, a nível de sede também. Então ele já está posto. Porém, o nome Currículo em Movimento não é porque ele ainda não está pronto, o documento em si não está pronto, não é esse o sentido. O sentido desse nome é que é um currículo que ele não se esgota em si mesmo. Ele não é fechado, determinado, pronto, acabado para sempre e que é algo rígido, inflexível. A ideia de movimento é uma outra ideia. É uma ideia de algo que pode ser modificado, que pode ser reelaborado nas práticas, na implementação, nas discussões nas escolas. Então a ideia de currículo em movimento é uma ideia de que é algo que está em movimento, que tem uma dinâmica, que tem uma flexibilidade. Então, nós vamos aqui destrinchar, nós vamos fazer agora aqui uma análise de cada item, cada subitem, cada parte que compõe os pressupostos teóricos do currículo em movimento, né? Então, esse caderno dos pressupostos teóricos é o caderno que vai embasar a nossa discussão. E vai ser com base nesse caderno, porque nós temos o caderno das etapas dos anos iniciais do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental, o currículo em movimento do ensino médio, da educação especial, da educação profissional, do EJA, da EJA, na verdade, né, da educação no campo. E nós temos o currículo em movimento, então temos o caderno dos pressupostos teóricos. Na verdade, são 8 cadernos. Então, nós vamos trabalhar com o caderno dos pressupostos teóricos. E esse caderno, ele é composto de 4 partes. A apresentação, os pressupostos teóricos desse currículo, né? O currículo integrado e a avaliação. São 4 partes que compõem esse caderno. Nós vamos trabalhar com cada uma dessas partes. Como é um assunto novo, não caiu nas provas ainda, eu fiz um resumo de cada uma dessas partes para orientar o estudo de vocês. Vocês vão estudar todo o currículo, vão ler todo. Mas com base nesse meu resumo aqui, vocês podem direcionar o olhar de vocês, podem observar melhor o que é mais relevante, o que a banca de concurso pode aproveitar dessas partes aqui para poder fazer questões de prova. Nós fazemos as conjecturas com base, né, na minha experiência em relação às bancas, às provas de concurso. Então eu trouxe aqui para vocês esse resumo e destaquei itens, partes, conceitos que esse currículo traz que podem ser explorados por uma banca de concurso. Então, a primeira parte do currículo é a apresentação dele, lá traz alguns conceitos importantes também. A segunda parte são os pressupostos teóricos desse currículo. O que é a teoria crítica e pós-crítica? Nós já vimos isso em outra aula. Eu vou revisar isso aqui com vocês, que faz parte desse currículo, né? Quais são o subitem desses pressupostos? Concepções de educação integral, princípios da educação integral, é o subitem desses pressupostos teóricos. No item, né, a pedagogia crítica e a histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural também são as duas
questões que nós já vimos também em outra aula, porque faz parte também de um outro subitem do edital do concurso, né? E os eixos transversais desse currículo também. Tudo isso está no subitem 2. No item 3, o que é currículo integrado? E no item 4, avaliação para as aprendizagens. Olha, observe que não é a avaliação da aprendizagem, é a avaliação para as aprendizagens. Então nós vamos ver esses 4 itens aqui agora em diante, né? Começando pelo item 1, a apresentação. Na apresentação, ela diz o seguinte: o currículo coloca que a concepção tradicional não é a concepção que é trabalhada com o currículo. Na concepção tradicional, as disciplinas são isoladas, né? Apenas as atividades que a escola realiza são colocadas em evidência. Quais são os resultados que a aprendizagem são previstos para as aprendizagens e os conteúdos e métodos determinados, né? Conteúdos e métodos para um tipo de avaliação específico. Isso aqui é colocado de forma, vou chamar de seco, né? De forma mais coloquial, no currículo tradicional. Não é esse o currículo que é defendido pela Secretaria de Educação. Ela faz uma crítica ao currículo que pontua isso aqui de forma irrefletida, né? Que é um currículo sem amplitude, desprovido de significado e de função social da escola. O objeto esgota-se em si mesmo, né? E não como um processo de construção, de movimento, né? no qual a escola pode intervir. Então, a escola faz uma crítica, o currículo em movimento faz uma crítica ao currículo tradicional. E diz o seguinte, que a concepção de currículo adotada pela Secretaria de Educação é uma concepção de currículo que estimula a pesquisa, que estimula a inovação, é um instrumento aberto, em movimento, é um diálogo entre os conhecimentos e não disciplinas isoladas, separadas, como era na tradicional. Práticas pedagógicas flexíveis, criativas, humanizadas. Então aqui, pesquisa e inovação, alguns termos-chave. Pesquisa e inovação, currículo aberto, em movimento, diálogo, conhecimentos integrados, né? Flexibilidade, a criatividade, humanização das práticas sociais, né? O currículo colocado aqui dentre o currículo próximo das práticas sociais vivenciadas na escola. Tudo isso fazem parte das concepções de currículos adotadas pela Secretaria de Educação, né? E além disso, aqui também diz quais são os princípios da educação integral, porque esse currículo em movimento está bem explícito lá, naquele caderno, coloca o seguinte, coloca que a educação integral é um fundamento básico desse currículo. Esse currículo, a concepção desse currículo está atrelado à concepção de educação integral. E aqui ele coloca quais são os princípios da educação integral, né, que é defendida por esse currículo. Porque a educação integral pode ter vários tipos de interpretações diferentes, práticas diferentes, né? Aqui esse currículo defende são com esses princípios aqui, que haja integralidade, né, de todo indivíduo como um ser, cognitivo, afetivo, psicomotor, o lazer, o social, as emoções, os sentimentos, né? Tudo isso, o ser humano integral, né, deve ser trabalhado nesse currículo, a criatividade, não só as disciplinas dessa escola. Então, uma escola que amplie o tempo na escola, mas também o espaço, né? Intersetorialização, uma escola que dialogue com outros segmentos, com outros setores sociais, né? E que faça a educação integral vinculada a outras perspectivas sociais, e não simplesmente a escola fechada em si mesma. Então, uma educação integral baseada na intersetorialização, ou seja, baseada na conversa com outros setores, com outros órgãos sociais, públicos ou privados, para poder fazer educação integral. Transversalidade, né, ou seja, aquelas eixos que perpassam as disciplinas, né, de forma
transversal, diálogo escola e comunidade, fundamental, né? Territorialidade é um princípio que é a escola do território, a escola da comunidade, a escola inserida no contexto territorial mais amplo, a escola que pertence a um território social específico, a uma comunidade, é um princípio também. O trabalho em rede, com certeza, né? E a convivência escolar. São esses os princípios que fundamentam essa educação integral defendida por esse currículo. Além disso, né, a aprendizagem é o ponto fundamental. Ele chama de fundante, a função precípua da escola, a função principal da escola é a aprendizagem. É para isso que a escola existe, para as aprendizagens. É estruturante desse currículo. É para isso que é o eixo estruturante do currículo, o eixo básico desse currículo é a aprendizagem, é para as aprendizagens, é para que elas aconteçam. Tudo que se pensa nesse currículo, tudo que se faz nele é nesse sentido. É a função primordial, precípua da escola, né? Para todos. É um conceito que o currículo coloca, o tempo inteiro repete muito isso. Todos têm esse direito, coloca a aprendizagem sempre como direito. Isso é algo muito novo, muito recente, que faz parte das concepções atuais sobre a aprendizagem, de que todos possuem uma capacidade, né, intelectual de aprender. Essa capacidade todos possuem. Ou, é claro, que com diferentes nuances ou inteligências diferentes, ou aptidões, habilidades, ou até mesmo construções dessa inteligência são diferenciadas, mas todos possuem esse direito e a capacidade para aprender. É uma concepção colocada, né, como democracia, democratização desse conhecimento. Vai pegando os termos, os conceitos sobre isso, vai entendendo como é, porque isso são questões muito fluidas, não são objetivas, fechadas em caixinhas. São questões que não têm, são subjetivas. Então vocês têm que entender o que está por trás disso. Quais são esses, né, a democratização, o direito para aprender, aprendizagem para todos. Vai pegando isso, porque isso não tem uma exatidão clara, né? Então, a gente tem que, quando a gente não tem um conteúdo claro, exato, objetivo, fechado em gavetinhas, quando não tem essa possibilidade, o que nos resta, o que nós temos que fazer é entender o conteúdo para poder aplicar em qualquer questão de prova, seja ela qual for, né? Então isso é mais objetivo, isso é mais produtivo para nós entendamos isso aí. E aí coloca, né, na apresentação, aqui no comecinho também, uma unidade curricular, que é o mesmo currículo. Essa é uma questão que precisa ser levada em consideração. Todas as escolas, sejam elas seriadas, sejam elas ciclos, sejam elas em semestralidade, né? Todos os tipos de escolas, seja qualquer a organização que a escola adotar, o currículo é o mesmo. Qualquer questão de prova que diga que há diferentes currículos para diferentes formatos de escola, errado. É um único currículo para seriação, para os ciclos e para a semestralidade. É claro que a concepção que esse currículo adota é a de ciclos. A que ele adota, a que ele defende, a que esse currículo coloca como a mais apropriada, a mais adequada, é a concepção de ciclos, com certeza. Porém, isso deixa muito claro. Mas não é currículos diferentes. Não é só para os ciclos. Se a prova disser que esse currículo é só para os ciclos, é direcionada para a escola que tem ciclos apenas, que não serve para seriação, ou que ela está errado. Agora, se disser que esse currículo defende os ciclos, traz os ciclos como sendo o mais adequado modelo, aí está certo. Percebem essa diferença para poder não fazerem confusões em relação a essas questões, né? Então, eixos transversais são trazidos nesse currículo, conteúdos e avaliação. Tudo isso aqui, os eixos transversais, são 3 eixos. Não, e eu vou repetir isso o tempo todo porque os eixos são fundamentais, são eixos, vocês precisam saber que esse currículo tem 3 eixos. Cidadania e educação em e para os direitos humanos é um eixo, sustentabilidade é o outro eixo e a cidadania,
os direitos humanos, a sustentabilidade e a educação para a diversidade. Esses 3 eixos são os eixos fundamentais, transversais desse currículo. E esses 3 eixos precisam ser lembrados por vocês o tempo inteiro. Então, os eixos transversais, esses 3, os conteúdos e a avaliação para todas as organizações. Seriação, ciclos ou semestralidade. Não esqueçam disso, né? E aí, o currículo também coloca lá na apresentação o tempo, os tempos escolares. Diz o seguinte, que para a EJA, para a educação profissional, nós temos 4 horas no mínimo, né? Para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, 5 horas. E para a educação integral, nós temos no mínimo 7, no máximo 10 horas de trabalho na escola. Então, são esses os tempos escolares estabelecidos pelo currículo. Isso também é importante, também é um aspecto quantitativo que a prova pode abordar. Quais são as diferenças entre os tempos escolares de acordo com as modalidades ou as etapas da educação básica, né? Por quê? Qual é a justificativa que a Secretaria de Educação dá para que haja tempos escolares diferentes? Ela diz o seguinte, que há uma diversidade de estudantes nessas etapas aqui e modalidades. Por isso precisa haver tempos diferentes. Além disso, há projetos e programas educacionais que não padronizam simplesmente um horário só. Se for integral, 7 a 10 horas. Se for infantil, fundamental e médio, 5 horas. Se for EJA, que é outra especificidade, 4 horas. Então, ou seja, não padroniza o tempo, um projeto ou um programa numa hora só para todos. Depende de qual etapa, qual modalidade, né? Além disso, os tempos são diferentes porque se orientam para atender às necessidades de cada um dessas etapas e modalidades aqui dispostas. Para isso que há tempos bem diferentes. Se atentem bem para a quantidade, né, e o tempo de cada um dessas etapas aqui e modalidades. Além disso, ainda no item 1, apresentação, diz o seguinte, coloca que os estudantes atuais, na atualidade, eles são estudantes que são inseridos numa sociocultura diferente, numa cultura, numa sociedade que não é a mesma de antes, né? Que antes, há 30 anos atrás, 20, eu diria até 10 anos atrás, nós tínhamos outros tipos de estudantes, outros tipos de alunos. E que a escola, então, atual, ela precisa se remodelar, ela precisa se repensar para poder atender esse novo estudante que se coloca para as aprendizagens no espaço da escola. Então, ela diz o seguinte, que se a escola permanecer conservadora, se a escola não remodelar suas práticas, essa é a gênese, ela coloca com essas palavras o currículo põe com essas palavras, é a gênese da reprovação, da evasão, da retenção, do fracasso escolar, está no fato, uma das explicações é o fato da escola se manter conservadora. Não se remodelar em face a esses estudantes que são diferentes. Por isso, nós temos também indisciplina, nós temos resistência dos alunos, provocações ostensivas aos professores, ao sistema, aos colegas, né? Uma forma dos alunos protestarem contra uma escola conservadora, que não se remodelou. Então, são alunos que são excluídos no interior. Por que a Secretaria de Educação, no Currículo Movimento, faz essa análise aqui? Para poder mostrar que é necessário que a escola se reorganize, se remodele, reveja suas práticas. Uma das formas disso aqui é defender os ciclos, né? Ou seja, os ciclos é uma mudança, uma das maneiras que a escola pode fazer, não é a única, não é a melhor, não é só o que pode ser feito, mas é uma das formas que a escola pode fazer para se reorganizar, se remodelar face a uma nova sociocultura, a novos alunos. Isso aqui é justamente para poder justificar os ciclos, né? Que eu já disse para vocês que esse currículo
defende os ciclos e a semestralidade. Não é só para isso, tá? Mas é também para a seriação, mas ele defende que haja ciclos que está fundado na formação continuada, ciclos na reorganização do espaço da escola, dos tempos da escola também, fortalecimento da coordenação pedagógica e do conselho de classe como instâncias colegiadas de avaliação formativa desses alunos também, e articulação das avaliações, né? Enquanto a semestralidade é uma reorganização do espaço, do tempo no ensino médio, os ciclos é no fundamental. A semestralidade é no ensino médio. Eles são baseados no artigo 23 da LDB, que diz o seguinte, que a educação básica pode se organizar em séries, em ciclos, em turmas não seriadas, em grupos de qualquer forma que o sistema achar mais apropriado, desde que o interesse das aprendizagens seja colocado de forma primordial. Então, ou seja, no artigo 23 da LDB, coloca que de várias formas diferentes, qualquer que sejam as formas, pode se organizar a educação básica. Seja por séries, por ciclos, por grupos não seriados, seja de como for, pode se reorganizar a educação básica para atender a necessidade das aprendizagens. Então, com base nisso, nós temos os ciclos para o fundamental e a semestralidade para o ensino médio. Numa outra aula, nós trabalhamos com o artigo 23, porque é um tópico específico desse concurso, o artigo 23 da LDB, colocando, nós explicamos eu expliquei aqui para vocês quais são as concepções e práticas que fundamentam os ciclos e a semestralidade. A semestralidade no ensino médio é para consolidar o ensino fundamental, aprofundar conhecimentos, preparar para o trabalho e para estudos posteriores. Então, não fecha o ensino médio. Você prepara para trabalhar e também para continuar estudando. Mas esse aprofundamento aqui eu faço numa outra aula, quando eu explico, a gente faz a discussão apenas do artigo 23 da LDB, que é um tópico à parte, né? Mas ainda assim, diz que a reprovação, ainda para justificar os ciclos e a semestralidade, o currículo coloca na apresentação que a reprovação, as turmas de aceleração e de correção de fluxo foram ineficazes. Ou seja, não mostraram eficácia nenhuma. Não surgiu efeito. Não surtiu efeito nenhuma, né? Há provas científicas, há pesquisas, provas científicas que o modelo seriado está esgotado. Não serve mais. Não dá mais resultados, né? Está saturado esse modelo seriado, né? Então, só que dos ciclos, a gente não pode dizer o mesmo. Eu posso dizer que há provas científicas que a seriação não serve mais. Para os ciclos, não há prova científica de que eles... Não há nenhuma pesquisa científica que diga que os ciclos são inadequados, né? Então, é uma da forma dessa educação defender o remodelamento da escola para atender os novos estudantes e essas necessidades. Também nesse currículo em movimento, na apresentação, é colocado o seguinte, que a concretização desse currículo é dada, principalmente no PPP da escola, é colocada na gestão democrática, participativa e coletiva. São as duas instâncias que vão concretizar a escola. Na verdade, é uma instância só, que é o PPP da escola. Então, que nessa instância já está posta as outras. Qualquer questão de prova que traga que o currículo se materializa, se concretiza no PPP da escola, está correta, né? Currículo em movimento, lá também diz que por que é em movimento? Porque ele é permanentemente avaliado, significado, ressignificado, a partir das concepções e práticas, no contexto concreto, no chão da escola. A palavra muito usada nesse currículo, chão da sala de aula, chão da escola, ou seja, quer dizer bem, quer ressaltar, apontar, quer colocar de forma clara que é o contexto da escola, da prática escolar que o currículo está em movimento, né? É nesse sentido. E aí, o currículo responde
o currículo, na verdade, não responde, o currículo questiona 4 aspectos fundamentais da prática educativa. Para que ensinar, né? O que se ensinar, como se ensinar e o que e como avaliar. Os objetivos, conteúdos, objetivo, conteúdo, método e avaliação. Os 4 componentes básicos que compõem o currículo. Componentes do processo de ensino. Nós já vimos isso em outras aulas. 4 componentes do processo de ensino. Objetivo, conteúdo, método e avaliação. Objetivo, para que ensinar. Conteúdo, o que ensinar. Método, como ensinar. E avaliação, o que e como avaliar. São esses 4 componentes aqui. E, além disso, agora nós temos a segunda parte desse currículo, que são os pressupostos teóricos do currículo. Quais são os pressupostos que vão, os princípios teóricos que vão embasar o currículo? Nós temos aqui o currículo e a escola, né? Que ele, nesse item, ele diz o seguinte, que a escola precisa ter uma organização curricular própria. Ela precisa dizer como que ela vai implementar esse currículo em movimento. Além disso, a escola não pode ter um currículo turístico, que é aquele currículo que se baseia nas festas, nos eventos, nas datas mais importantes, naqueles feriados, né? Festa da família, festa dos pais, o folclore, Dia das Mães, ou seja, um currículo que é turístico, que a escola precisa ter um currículo fundamentado numa prática real e concreta. Não pode ser turístico, que só aparece nas datas mais importantes. Então, nesse sentido, diz que cada escola precisa ter o seu currículo organizado, ou seja, ela precisa pontuar de que maneira ela vai organizar o currículo em movimento.